Eu sou filho de Arthur Lúnide. E meu avô é Alberto Lúnide. E a Paulista é minha e do meu pai. Tu gosta de rock? Eu gosto muito de rock, não. Eu gosto de Rosinha, ou Rosinha. Isso aqui me identifica. Isso aqui eu botou na Amaral, é? Amaral Filho, Antônio Amaral da Silva Filho, Araújo. Eu trabalho na construtora Batista Araújo Limitada, esse chapéu aqui. Qual é o tipo de música que você gosta de ouvir? Música lenta, cabaré. Eu gosto. E uma batom tem você prende na Tijuca, estressada na minha boca e me dando o que fazer. Queria ter a praia e som da contramão, a confusão da rua, o som de uma canção, além de branco e fora, essa praça geração, um futebol de areia, um choque em vocação. E eu queria ter a poder liberdade pra ter toda esta cidade dentro do meu coração. De dançar, agarrado. Roberto Carlos, e eu sei tocar. Gosta de qual música? Eu gosto. Pai não tem função pra música não, eu quero que a música tenha a letra, seja bonita. É feito Eu essa sou de músico. Janete, que diz assim, Deixa eu dizer, mas eu primeiro, quero sair eu sou músico, eu sei tocar, formado, gosto de mãe solteira, guitarra e mãe violão solteira, elétrico. não importa. Sou formado na Universidade Federal de Pernambuco em música, e sou deficiente. Sou militar do Exército da Aeronáutica. Filho de São Helena Santos, meus avós de São Maria e José. Eu moro com minha família, meus irmãos em escala. Eu estava no meio da casa lá em escala, dormindo enquanto resolvesse um problema na minha casa, que tinha gente invadindo na minha casa, que era nas minhas casas, de mim e meus irmãos, da minha família. Aí roubaram a chave do lactário, vinha dizer que fui eu. Aí pensava que era eu, porque eu tomava conta da chave, né? Tomava conta do lactário, que é um castelo tempos antigos lá na escada. Aí eu trouxeram pra aqui, eu tinha quebrado o dedo, meu irmão tinha quebrado a perna. Sim. Salvando as igrejas e salvando esse pessoal por causa de pedido de gente assassina. Aí tu saiu pra aqui, a polícia mandou botar uma faixa em mim e tu saiu pra aqui. Aí minha família, sem saber, tava me procurando, tá? Eu aqui dentro desse hospital. Esse hospital é da minha irmã. Da minha irmã, uma doutora que fica aí. Eu não tô confiando muito nos policiais de não, porque os policiais tem desde que traz lá, a gente fazia de meus irmãos bandidos, botava dentro da malucada e ficava aprontando, só tava na estrada, trazia pra alguém, sem minha família saber, sem nada, ficava aprontando com a gente. E meu irmão Kiki deu pra prefeito. Quem é Kiki? Em 2004, é meu irmão, 30 irmãos que eu tenho, 33. Tem quantos irmãos? 33 gêmeos. 33 gêmeos. Isso aqui é o quê? É uma pulseira? Isso é um vinho que Hércules me deu. É o quê? Isso é um vinho que Hércules me deu. É um vinho? Um vinho que Hércules me deu. Hércules? Quem é aquele galego? Um galego dos filmes. Hércules de Jerusalém. Ele te deu quando? Eu sou família dele. É o quê? Parente? Sobrinho, é. Que tipo de música que você gosta? É da igreja. De igreja? É. E rock? Rock eu gosto mais de forró, mas tudo com leite, mel com terra, esses contos novos. É o amor que eu tenho pra ficar. Você não vai esquecer de mim, eu não vou mais profundo. Quando eu dizer aquele dia,
porque eu achei interessante, assim, essa história de fazer o show para as pessoas internas daqui e ser aberto também ao público, assim. E tô achando legal, porque é uma coisa bem assim, todo mundo se misturar com todo mundo e não ter essa coisa de... Eles mesmos que estão aqui, a festa é deles, que eu tava conversando com algumas assim. Aí, vocês vão pra festa? Eu não, eu vou pra festa, mas você que tem que ir, porque a festa é de vocês. Eu tô indo aqui porque eu tô entrando de gaiato, então... Aí ela ficou falando, mas eu posso ir pra festa? Eu, claro que você pode, a festa é de vocês, né? Aí ela vai ter bolo de chocolate lá, vai comer bolo lá. Eu, não, eu vou sim, não sei o quê. Aí ela ficou, acho que até chateada, que eu falei, vai lá, a gente já tá indo pra lá. Ela ficou chateada, eu acho, porque eu falei pra ela ir, ela pensou que eu tava indo mandando embora, mas não era. Eu quero apenas ser uma pessoa normal. Ser ordinária, mas bem, como sou melhor e pior do que ninguém. Você olha a fisionomia dos pacientes antes e o depois, você vê uma diferença enorme. Então ajuda demais, tanto quanto o festival de rock, quanto as oficinas de música que a gente tem aí no outro setor, pintura, bastante. Porque eles, através da pintura mesmo, eles expressam um pouco o que eles estão sentindo, a tristeza, estiverem sentindo a alegria. Aquela senhora que estava dançando comigo? Então, aquela senhora, logo quando a gente estava puxando o pessoal para vir para o evento, ela estava sentadinha ali no pátio, toda cabisbaixa. Eu peguei ela, digo, vamos, andando. Ela andava bem, né, arrastando o pezinho, dizendo que estava doendo. Ela começou devagarinho, devagarinho, de repente eu não paro quieta, me puxa para dançar. Dá uma energia, ela pula, eu sento um pouquinho, aí eu sento e vou descansar um pouquinho. De repente ela me puxa de novo, vamos dançar, ela não sai, se eu sair ela fica triste. Então, até pra gente mesmo ajuda, né? Vendo tá triste, tudinho, chega com o paciente, começa a se trozar com o paciente e de repente ninguém sabe quem é paciente e quem tá aqui trabalhando, quem tá ajudando eles, né? Aí as meninas falam, tira a bata, eu digo, nossa, vamos confundir com os pacientes, deixa eu botar a bata.